Então, meninas, vamos começar agora com a aula de o profissional maquiador, certo? Então, a gente vai dar continuidade à nossa terceira aula teórica de maquiagem. Então, vamos saber agora o que é ser um profissional maquiador. Ser um profissional maquiador não é nada fácil, pois exige tempo, dedicação, atenção e muito amor por aquilo que se faz. Acho que em qualquer profissional, qualquer profissão, né? Um profissional completo consegue reunir características que são fundamentais para garantir que as clientes tenham a preferência pelo seu serviço. Então, ele tem que ter um bom profissional para conquistar os seus clientes. Ele tem que ter qualificação técnica, certo? Credibilidade e um bom atendimento. Com relação à maquiagem, saber aplicar as técnicas adequadas é imprescindível para obter um resultado satisfatório para a sua cliente, né? Então, assim, você tem que ter um conhecimento vasto sobre a maquiagem para poder você aplicar com as suas técnicas corretas na sua cliente. Primeiro você vai ver a parte do rosto dela, conversar com ela para saber o que é que ela gosta do rosto dela, o que ela não se sente bem no seu rosto, para a gente tentar entender a cliente e ali a gente começar a saber o que é que a gente vai tentar camuflar e o que é que a gente vai ressaltar nessa cliente. Os efeitos com as sombras e as formas de aplicar o blush são exemplos que exigem habilidade e conhecimento por parte do maquiador. A gente tem que saber como esfumar um olho com a sombra, né? Onde a gente deve aplicar o blush, em que posição a gente tem que aplicar esse blush nessa cliente, vai depender do rosto dela. Transmitir segurança no momento de indicar a melhor harmonização de cores, utilizar os produtos corretos e cumprir o que foi combinado com a cliente. São alguns quesitos básicos para adquirir a confiança dela. Mas fazer tudo isso não é oferecer um atendimento de qualidade. Não adianta nada se você não oferecer um atendimento de qualidade. Na área de prestação de serviços, da qual faz parte o profissional maquiador, o bom atendimento é essencial para conquistar a fidelidade das clientes. Hoje em dia, com a competitividade do mercado, saber atender bem, pode ser um ponto decisivo para alcançar o sucesso na carreira profissional, certo? Então, o primeiro passo de um bom atendimento é você saber recepcionar a cliente, certo? Então, esse é o momento que exige muita atenção e dedicação. A forma com que a cliente será recepcionada irá influenciar significativamente a visão que ela terá sobre o seu trabalho, principalmente se este for o primeiro contato dela com você. Portanto, recepcione suas clientes sempre com um sorriso no rosto, seguido de um bom dia, boa tarde ou boa noite. Desta forma, elas irão se sentir bem-vindas e ficarão mais à vontade para iniciar um diálogo. O nome da cliente é uma questão muito importante, você chamá-la sempre pelo nome dela. Como, por exemplo, Mari, se o nome da cliente fosse Mari. Mari, para se referir ao nome Mariana, não tome
Não tome esta liberdade, somente se a cliente fizer esta indicação. Se você se apresentar, a cliente se apresentar a você como o nome Mariana e você de repente começar a dizer Mari, você prefere isso? Você está tomando uma liberdade se você não sabe se a cliente gosta de ser chamada assim. A não ser que ela se apresente que o nome dela é Mari. Mas, se ela se apresentou como Mariana, você deve se referir a ela como Mariana, ok? Então, o segundo passo é investigar o que ela deseja. Após apresentações iniciais, dirija-se à cliente até o local onde será realizada a sessão de maquiagem com a cliente já sentada na cadeira do maquiador. De início a uma investigação minuciosa. Comece perguntando à cliente que tipo de evento e horário em que a maquiagem será utilizada. Isso é muito importante você saber se é uma maquiagem para o dia, se é uma maquiagem para a noite, se é uma maquiagem para final de tarde, mas já entrando na noite. Em seguida, como será o penteado? Qual será a roupa e quais são os acessórios que pretende usar? Detalhando cores e também texturas. Em meio à conversa, procure compreender o estilo da cliente. Ela provavelmente dará indícios do que mais se identifica, bem como do que não gosta, certo? É nessa conversa que você vai conhecer de sua cliente o que é que ela gosta de usar. Se ela gosta de uma maquiagem, ela vai dizer, se ela gosta de uma maquiagem, ela vai dizer logo, eu quero meu olho bem marcado. Se ela for uma pessoa que não gosta de maquiagem, ela vai dizer a você, olha, eu não gosto de um olho pesado, eu quero uma coisa mais clean. Então, você aí vai conhecendo a sua cliente, certo? Ouça tudo que a cliente tem a dizer. E somente depois sugira, com base nesta investigação inicial, possíveis combinações de maquiagem. Deste modo, a porcentagem de acerto será muito maior, uma vez que você conseguiu aprender boa parte do que a cliente espera que seja feito. Em hipótese alguma, deixe de perguntar à cliente sobre as preferências dela. Por mais algumas cores de batom, por exemplo, sejam mais indicados do que outras para compor uma maquiagem específica, ela pode não gostar da sua proposta, certo? Então, o terceiro passo para um bom atendimento é começar o trabalho, certo? Então, antes de iniciar o procedimento, conte detalhes do que será feito na cliente, para assim obter a aprovação definitiva da cliente. É interessante que ela saiba quais cores serão utilizadas e quais serão os efeitos aplicados para poder confrontar com o gosto dela. Então, aí você vai dizer, olha, eu vou fazer um sombreado digamos assim, de um marronzinho e depois eu vou fazer um acabamentozinho com um dourado. Estou dando só um exemplo, certo, de combinações. E aí ela vai dizer, não, mas eu não gosto de dourado. E aí você vai dando outras opções para ela, certo? Durante a aplicação da maquiagem, a cliente deve se sentir importante. Aquele deve ser um momento exclusivo dela. Então, procure não interromper o procedimento com qualquer distração, com ligações, conversas paralelas com um colega de trabalho, dentre outras situações. Então, a cliente pode concluir que não está sendo dada a ela a atenção especial. E isso é um dos motivos que podem fazer com que ela não procure mais os seus serviços, certo? Então, começou fazendo a maquiagem da sua cliente, a dedicação é só e exclusivamente para ela. Esqueça o telefone, esqueça a televisão que está ligada ali, esqueça a colega que está falando com você. Então, é concentração na cliente.
O quarto passo é confirmando se o seu serviço atingiu a expectativa da cliente. Com o procedimento finalizado, é hora de mostrar o resultado final à cliente. Em um espelho, mostre à cliente tudo o que foi feito, retomando, é claro, as características da maquiagem, combinando antes de realizar o procedimento. Se a cliente adotar a maquiagem, parabéns, você conseguiu captar tudo o que ela esperava. O quinto passo, sugerindo novos agendamentos. Coloque-se à disposição para atender a cliente sempre que for necessário. Indique algumas novidades de maquiagem para despertar a curiosidade dela. Dê ênfase em algumas situações em que ela poderá utilizar tais novidades, como em festas, baladas, cerimônias, etc. Sempre deixe essa deixa aí de você estar sempre disposta e à disposição para um outro evento ela queira contratar você. O sexto passo é despedindo dela cordialmente. O momento de se despedir da cliente não tem mistério. Leve-a até a saída e cumprimente-a com um aperto de mão acompanhado de um sorriso no rosto. Para finalizar com chave de ouro, diga à cliente que foi um prazer atendê-la e que você espera que ela busque os seus serviços novamente. Certo? Então, esses são os passos que a gente deve ter para que essa cliente seja fidelizada ao seu espaço, o seu serviço, certo? Então, a gente vai dar continuidade em outro vídeo sobre a teoria da maquiagem, ok?